Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos seus lares, nos acompanhando através da plataforma do Facebook. Sintam-se todos acolhidos. É uma alegria recebê-los todos nessa noite. Iniciamos então às 20 horas. Aqueles que estão em casa e quiserem preparar a água para magnetização já podem deixar prontas. E os avisos dos nossos trabalhos mais próximos à terça-feira. Momento diário de oração, às 9 horas, pela plataforma do Facebook. E a irradiação. Antes da irradiação, às 18 horas, tem um atendimento fraterno. E às 19 horas tem a irradiação, que é diretamente aqui na Casa Espírita e também pela plataforma do Facebook. Sintam-se todos convidados também. Falta um minutinho ainda, que a gente possa acelerar nossas mentes, o coração, nos colocando receptivos, então, para iniciarmos o trabalho desta noite. Vamos iniciar com a nossa oração, agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome, aonde nos colocamos à disposição de aprendermos um pouquinho, de nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade, receptivos para as energias benfazejas que é que viemos buscar nesta noite, que possamos introduzir no nosso espírito os conhecimentos que aqui nesta noite vamos receber. Que esses conhecimentos possam fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores, conosco e com o próximo. Que possamos ter em nossos corações muita fé, muito amor, muita esperança para os dias das nossas vidas. Sendo assim, agradecemos a espiritualidade que conosco nos acompanha. Iniciamos o trabalho desta noite. Que assim seja. O tema desta noite é suicídio e loucura. Ele é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. E o palestrante desta noite é o Sr. Rubem Carvalho, da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigada por vir palestrar conosco essa noite e que seja uma ótima palestra. Obrigada. Muito boa noite, amigos e amigas da Luz, Paz e Caridade. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para, como disse a nossa irmã na prece, aprendermos mais um pouquinho. E eu ressalto esse aprendermos mais um pouquinho, porque vamos perceber no que eu vou expor, que provavelmente a gente já sabe tudo isso aqui. Mas é importante que nós nos apropriemos do conhecimento. Porque não basta que nós tenhamos escutado ou lido sobre algo para dizermos que efetivamente aquilo faz parte do nosso conhecimento. Então é importante que, na sequência da exposição, eu convido vocês a pensarem assim: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com meus familiares? Com os meus amigos? Com os colegas, companheiros, amados que estudam comigo na Casa Espírita? Os meus colegas de trabalho? Dos meus locais de estudo por aí afora? Porque aí sim nós vamos começar a fazer um exercício
de apropriação do conhecimento. Algumas coisas talvez nós já estejamos preparados para absorver e outros, como é natural pela nossa evolução, mais adiante a gente vai aprendendo. Então, nosso tema, como já foi dito, vai falar sobre suicídio e loucura. Duas palavras que num primeiro momento pesam, mas nós vamos entendê-las um pouquinho mais para podermos ajudar. Desde setembro de 2015, no Brasil, ficou marcado o mês de setembro como o Setembro Amarelo. Para que se fizesse, então, no mês de setembro, alertas, campanhas, enfatizando esse ponto do suicídio. Como estamos agora em novembro, como estaremos em dezembro, cada mês há uma pauta nova. Então, esse tema suicídio, como os demais, ele não se extingue naquele mês. Mas é mais uma oportunidade de que nós venhamos a parar e refletir. O que isso tem a ver comigo e com todos os demais? A primeira parte dessa exposição, eu vou trazer a vocês alguns alertas, sinais e gatilhos, que são muito bem colocados em vários trabalhos à disposição de todos, feitos por psicólogos e psiquiatras. Então, dessa forma, vamos estar abordando mais a parte material e psíquica. E depois, na segunda parte, então, vamos falar da nossa doutrina espírita, como nós vemos e como nós podemos agir nesta questão. Muito bem, para que nós possamos pensar em ajudar, temos que pensar primeiro em prevenir. E nós, humanos, temos o hábito muito forte de trabalhar na causa, principalmente no corpo, quando já dói. Eu hoje vim de uma finalização de fisioterapia nos ombros, e o médico me disse isso: meu senhor deixou chegar a esse ponto, agora dói, né? O senhor devia ter cuidado um pouquinho mais, como levantar peso. E é isso, nós temos esses hábitos. Quando dói, aí a gente vai procurar o médico. Mas muito bem, que ainda seja nesse tempo. E os alertas começam da seguinte forma: estados de melancolia, tristeza demorada, sem motivo aparente. Nós nos conhecemos e conhecemos os nossos amores, como eu digo, aqueles que estão na nossa casa. E percebemos que hoje o fulano está melancólica, a fulana hoje parece não estar no dia dela. Está triste. Mas isso passa, gente. Amanhã ele vai estar bem, amanhã ela vai estar bem. Não, mas ela continuou. E aquilo persistiu. E daqui a pouco aquele irmãozinho já está irritado constantemente. Nada satisfaz. Tenhamos atenção com isso. Prestemos atenção. Se não passou no normal de que nós conhecemos a nós e aos demais, façamos algo e vamos ver mais adiante o que. Se a pessoa se isola, uma pessoa que é muito comunicativa, fala o tempo todo, participa, é proativa e daqui a pouco ela se isola, sem um motivo aparente. Não houve briga, não houve nada, e ela vai para o cantinho dela e ela não quer mais contribuir, ela faz questão de demonstrar que não quer nada. Observemos. Mudanças na fala, na maneira da pessoa se comunicar. Era uma pessoa tranquila, sociável, mudou de repente. Observemos. Mudança das atitudes do dia a dia. Pessoas comedidas, educadas, simples, mudam de repente. Ou ela cai no nível de nada mais falar, ou quer falar tudo e tomar posição de tudo. Mudança de atitudes graves, repentinas, e que parecem tender a não acabar. E eu gostaria muito, se vocês estivessem fazendo, essa palestra já foi feita 3 vezes em setembro,
E todas as vezes eu ficava perguntando, mas eu já sabia isso. Eu já tinha entendido isso. Na verdade, não. Porque a gente tem que observar mesmo. A gente tem o hábito de olhar, isso passa, isso não é nada. E eu vou fazer aqui o meu trabalho e passa mesmo porque tu vai ver outras coisas. E aí está o problema. Porque aquela pessoa está precisando de ajuda. Ou tu mesmo está precisando de ajuda e quer mascarar aquilo. Eu disse, não, isso não é nada, isso passa. Depois eu vou ali, dou uma dormidinha, passa. E não passa. Observemos. Mudanças de interesse e cuidados com a higiene. A pessoa chega ao ponto de ela não sentir a necessidade das suas higienes normais, das suas rotinas. Não porque ela não queira fazer. Ela não tem mais o input da vontade. E tudo começa na vontade. Vontade para perispírito, para corpo. Então, essa linha começa nós criando o nosso interesse e os nossos hábitos, os bons e os maus hábitos. Motivos. Será que alguém tem um bom motivo para pensar em suicídio? Fica meio difícil de aceitar que alguém tenha um bom motivo, né? Mas, meus irmãos, fora os estados inconscientes, que é o estado de embriaguez, os estados de vários vícios, ou até mesmo do estado de loucura, que é o descontrole total do psíquico, todos os demais têm uma causa, ou um descontentamento com algo. A pessoa está descontente, ela não se sente pertencente a nada, ela não está pertencendo à família, ao grupo do centro espírita, perdeu o interesse no trabalho, na escola, ela sequer quer fazer a sua higiene. Ela não consegue encontrar um ponto da vontade. Há um descontentamento sempre como um início. E esse descontentamento poderá ter vindo em função de um fato de forte intensidade gerado na sua vida. A pessoa perdeu o emprego, perdeu um amor querido. E alguém poderia dizer, mas isso não é motivo para ela estar fazendo tudo isso. Alguém diria ainda assim, isso é falta do que fazer. E a gente escuta isso. Se nós mesmos um dia já não dissemos isso, por desconhecimento. E esse irmão está ali sofrendo, perdido. Ele não pertence a nada agora. Ele não tem motivo para nada. Por que cobram tanto ele? Levanta dessa cama. Vai pegar um sol. Vai fazer alguma coisa. Tu não quer te arrumar, tu não quer sair. E nós ficamos ali, tentando fazer com que aquela pessoa levante, mas no nível de cobrança. E essa pessoa sequer consegue entender quem é ela naquele momento, o que ela quer. Ela está completamente no mundo, podemos dizer assim, paralelo. Então os motivos daquela pessoa, eles não são muito aceitáveis para quem está olhando de fora, somente com a intenção de cobrar. Mesmo que por trás nós queiramos ajudar, muitas vezes as nossas palavras são rudes, são firmes demais. E esse irmão, naquele momento, não está preparado para escutar desta forma. Então, a nós cabe aí, nesse momento, um pouco de humildade e principalmente caridade com o outro irmão. Porque talvez em outros momentos nós já tivéssemos passado por isso. Podemos estar passando, ou quem sabe vamos passar. E será que nós vamos ter alguém nos cobrando? Ou como vamos ver à frente, nos ajudando?
como essa pessoa está pensando em se matar só que perdeu o namorado, porque perdeu o emprego. Na verdade, ela não quer se matar. Ela quer matar aquela dor que ela sequer consegue entender o que é. Provavelmente, para não dizer certamente, porque não sei da vida de todos, mas todos nós já tivemos angústias. Que a gente diz assim, eu não sei por que eu estou chateado hoje, mas eu estou chateado. Não sei por que eu estou bravo, mas eu estou bravo. Eu não consigo achar uma razão naquilo. Essa pessoa está nessa condição agravada. Porque se eu não sei, porque eu estou chateado, eu vou fazer alguma outra coisa e tal, e já passou. Isso é normal, isso está certo, isso acontece. Mas se não passa, tenhamos atenção, tenhamos cuidado. A maioria dos casos de suicídio, eles vêm a partir da falta do controle moral. E aí fica mais difícil a gente entender. Como é que uma pessoa que está bem agora, daqui a pouco tem um início de tendência ao suicídio? Como é que isso começa? Porque tem que ter um início, né? A gente consegue definir esse início? E aí que é o ponto importante. Se nós não conseguimos sequer verificar os insights, os sinais, os gatilhos, para tomarmos logo as atitudes, cada vez isso se agrava mais, fica mais difícil. Se eu tenho uma pequena dor de cabeça, um resfriado, e eu não me cuidar, é bem provável que essa dor de cabeça vai aumentar, uma cefaleia bem mais grave, e essa gripe passará a ser resfriado por uma gripe, uma pneumonia, assim por diante. Mas aquilo começa a me doer, de tal forma, não, eu vou ao médico. O médico faz lá o diagnóstico, os exames que o médico pediu, e ele diz, olha, mas assim, pronto, estamos encaminhados, tomamos a atitude o quanto antes possível melhor, e o corpo agradece. E o espírito, vamos ver logo adiante o que vamos fazer. A incredulidade no futuro. Esse também é um problema dos nossos tempos, e principalmente dos nossos jovens, porque são momentos difíceis ali naquela fase da adolescência, passagem para adulto, de definições. O estudo está ruim. Eu não sei o que eu quero fazer na vida. Eu não sei qual é a área que eu quero atuar. Eu não sei se eu namoro, Tem uma série de detalhes. Se esse jovem não consegue alinhar esses pensamentos, ele poderá, então, também ter dificuldades de entender um futuro para ele. Agora, se esse jovem tiver uma família que tem uma base forte, firme, vai poder abraçá-lo, acolhê-lo e dizer, calma, vamos por partes, vamos entendendo aqui. Essa área afetiva é importante, a área do trabalho é importante, do estudo é importante, a sociabilização também. Mas tudo tem uma graduação e não há necessidade de atropelar e achar que isso é o fim. Bem pelo contrário, isso é o início. Para que lá adiante tu consiga, então, começar a entender o teu futuro. Mas há que fazê-lo agora, no presente. Porque, na verdade, o nosso futuro é no próximo segundo. Nosso segundo atual é esse que nós estamos aproveitando muito bem. E o futuro é o próximo segundo. E depois tem tantos outros para frente, que nós, de alguma maneira, planejamos. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Vai depender bastante dos esforços que a gente demande para isso. Mas para os jovens, montar essa ideia é um pouco complicado, e eles precisarão de ajuda para não se sentirem vazios, não se sentirem sem
um ponto de equilíbrio, um ponto de fixação. Então, a nós, adultos, pais responsáveis, é muito importante que nós estejamos ali na base da família para acolher esses jovens. Eu falei nos jovens porque é uma intenção que cada vez mais a gente possa trazer jovens sadios para a nossa sociedade. Mas isso cabe para todos nós. Nós precisamos da família como a base para, nesses momentos difíceis, a gente poder contar com alguém que realmente nos ama e está disposto a nos ajudar. A ciência e as doutrinas materialistas têm uma tendência sempre a ver essa parte material, e é normal, assim pensam, mas elas trazem as pessoas que não estão instruídas para a sua parte religiosa ou espiritual só a obtenção de algo que traga lucro, algo que seja material, bonito, gostoso. E isso é vendido a todo tempo para todos nós, através das diversas mídias. Isso está errado? Não, isso está certo. As graduações podem estar erradas. Mas se nós podemos cobrar de alguém alguma coisa, esse alguém somos nós. Cobremos de nós. Se eu ligo no canal A e lá tem um programa que não me interessa, eu ponho no B, no C, no D, até que eu tenha algo que me importe, que me interessa, que me acrescente, que eu possa aprender. Então, eu seleciono, mas para isso eu tenho que estar equilibrado. Estamos falando de alguém que tem uma base, uma família, que instruiu, que conseguiu perceber que cada necessidade tem a sua graduação e que basta ir atrás para consegui-la. Agora, uns alertas aqui bem interessantes que é bom que nós tenhamos. Por exemplo, quem fala em suicídio só quer chamar a atenção. Muitas vezes escutamos isso. Cuidado, não é bem assim. Se nós tivermos o exercício da empatia, vamos ver que é bem difícil estar lá, naquele lugarzinho lá, naquele limbo. E a pessoa está falando em suicídios. Vem de novo com essa conversa. Não liga, isso aí é... Se está falando, não vai fazer. Como é que a gente diz? Lá no interior, cachorro que ladra não morde, né? Algo assim. Cuidado, morde sim. Somente pessoas com transtornos mentais se suicidam. É bem verdade. Pessoas que têm tendências de transtorno de várias ordens poderão ter um caminho mais facilitado para esse estado de suicídio. Mas não é somente essas. Qualquer um de nós que está no controle da sua psique poderá ter um evento e daí ter uma modificação. Qualquer um de nós. E vamos ver logo agora, que já vamos começar a parte da doutrina espírita, que nós temos historinhas anteriores. Alguém que sobrevive a uma crise está fora de perigo. A pessoa teve uma crise de ideações suicidas. A pessoa está sempre pensando em se matar, em extinguir sua vida porque nada serve, nada presta. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu só tenho tristeza? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? E daqui a pouco ela tem um insight e melhora. Todo mundo fica feliz, e é para ficar mesmo. Mas não é para perder a atenção. Por quê? E esses dados que eu estou trazendo ainda são dos psicólogos e psiquiatras. Essa pessoa poderá ter tido já a completude do seu planejamento. Ela já conseguiu bolar como ela vai fazer para conseguir aquele intento. E por isso ela tem esse sobrevoo na razão, digamos assim. Ela fica feliz e engana a todos, inclusive a si própria. Muitas vezes, quando uma pessoa nesse estado de tendências suicidas, ideações constantes, e ela não consegue trabalhar e não recebe a ajuda devida, ela recorre a uma outra dor maior.
Nós também já pensamos nisso, né? Porque a gente diz assim, tu tá reclamando de quê, fulano? Olha os outros aí que não tem a metade que tu tem. Então tu recorre a um artifício para dizer, não, tá, então tá bem, então. E aí tu satisfaz. Esta pessoa, nessa situação, vai se automutilar. Porque naquele momento da automutilação, ela esquece todo aquele plano, toda aquela dificuldade que ela estava passando. Então troca aquele momento. Como assim faz os drogados, que trocam por aquele momento, como se aquilo fosse eterno. Mas ele não é, ele passa. E aquela automutilação vai passar, mas ela vai experimentar um prazer naquele momento. E se isso for deixado, não for observado, ela vai recorrer a esse artifício outras vezes. Então, só para que nós fechemos essa parte dos psicólogos, deixar claro que o CVV 188, 24 horas por dia, 365 dias no ano, acolhe a todos, principalmente para o melhor remédio que eles podem entregar, que é o de escutar alguém. E as consequências espirituais, que o reloginho não para ali. Na visão espírita, o suicídio é uma transgressão à lei divina de Deus, porque o Pai nos deu esse corpo para que nós pudéssemos fazer o nosso espírito evoluir. Somos espíritos em corpo e não ao contrário. E só Ele poderá dizer, bom, chegou o momento desse corpo não ser mais utilizado por esse espírito e há então o desencarne. Mas só ao Pai cabe e mais ninguém. A primeira consequência quando alguém vai desencarnar é de que ele vai perceber em algum momento de que não adiantou nada. Nada mudou. Bem pelo contrário. Ele está mais preso ainda àquele corpo. E por vezes, ele vai experimentar aquela sensação do ato que ele cometeu constantemente. Até que consiga em algum momento, a partir da ajuda dos irmãos espirituais, começar a descolar daquela energia negativa e buscar então aí uma nova caminhada. Mas sempre haverá uma nova caminhada em algum momento, porque o Pai, como você sabe, é de infinita bondade. No item 14 desse capítulo 5, inicia dizendo assim, ó, calma e resignação buscada na vida terrestre é a confiança no futuro. E a confiança no futuro são os melhores preservativos contra o suicídio e a loucura. Calma, resignação e confiança no futuro. Isso que eu estou dizendo acontece aonde nós temos uma família que está disposta a ajudar. Como que eu vou cobrar calma, resignação e confiança no futuro alguém que está nesse estado? Não funciona. O apoio familiar é o mais importante para solidificar a segurança. A presença do verdadeiro amor. E aqui eu vou só fazer uma paradinha para vocês entenderem algo que é tão simples, mas tão simples, e que funciona. Alguém que se encontra já, a partir dos alertas, dos sinais e gatilhos que nós escutamos, detetado por vocês, ou vocês mesmos em si próprio, que há uma situação de desequilíbrio, primeira coisa, cessar as cobranças e iniciar a abertura dos abraços. Vamos abraçar essas pessoas. Vamos conversar com ela no tom que ela quiser conversar. Ela não quer conversar. Ela quer ficar deitada na cama, ela não quer conversar. Mas nós podemos, primeiro, pedir a ajuda do nosso mentor espiritual e dos irmãos de luz que nos acompanham, para poderem conversar, não com aquela irmã, mas com o espírito dela. Nós vamos chegar ali, vamos tentar conversar.
Olha, se tu quiseres eu coloco uma música, ou tu queres, o que tu queres para o almoço? E ela não responde. Se tu queres isso, tu queres aquilo? E ela não reage. E aí nós podemos perguntar, eu posso ficar aqui contigo? Eu quero ficar aqui contigo. Eu estou aqui. Se tu não quiseres falar, não tem problema. Porque aquele irmãozinho começa a perceber que ele não é obrigado a nada. Mas que tu está ali. Olha a família aqui. Que o amor está ali. E está ali o teu mentor e todos aqueles irmãos que são necessários para aquela tarefa. Quantas vezes nós vamos ter que fazer isso? Não sei. Quantas nós estamos dispostos? Vai depender de cada um de nós. Quantas vezes nós poderemos estar nessa condição? E tomara que ninguém diga assim, olha, hoje e amanhã eu estou aqui, mas depois tu te vira. Então que nós possamos fazer o nosso melhor esforço de estarmos disponíveis com amor verdadeiro. Não precisa cobrar, não precisa falar. Esse irmão está num limbo terrível. E nós, se estivermos ali com boa vontade, com amor, não estaremos sozinhos. Porque os nossos mentores, nossos irmãos vão nos ajudar. Na verdade, eles é que vão fazer esse trabalho, vocês sabem disso. Nós estamos ali só de intermediários. E agradecemos a Deus por estar ali como ferramenta para ajudar. A espiritualidade não precisa mais nada, é só que a gente esteja ali verdadeiramente com amor. E eles vão fazer o que deve ser feito no momento que deve ser feito. Como podemos equilibrar essa família, nos equilibrar e levar equilíbrio para esse lar e para esse irmão? Aqui. Venham ao centro espírita. Façam o atendimento fraterno, se necessário. Assistam às palestras, tomem os passes. Participem dos grupos de estudo para aprender um pouquinho mais, como disse a nossa irmã. Participem dos grupos de radiação para mandar a radiação para esses irmãozinhos. E a prece, que vocês sabem é o melhor remédio, não tem contraindicação e vem na dosagem certa para cada um. Porque o médico é único, é o nosso Pai. Ele sabe quantas gotinhas cada um de nós precisa e de que remédio. Ele só precisa que um de nós esteja aqui, aproveitando a oportunidade de estender a mão com esse remédio. Então veja como é importante o nosso posicionamento enquanto ferramenta. Nós estamos aí como ferramentas para ser usadas pela espiritualidade e possamos ser boas ferramentas ou ferramentas cegas que não estão afiadas, depende de nós. Se nós procuramos melhorar cada vez mais, através do conhecimento, da verdade interna nossa, do perdão, da caridade, certamente seremos ferramentas a serem usadas para a ajuda de todos. E para concluir, deixo para vocês aqui uma última mensagem. Tenhamos fé. Façamos a nossa parte. Busquemos nos ajudar e ajudar ao próximo através da caridade de doar o nosso tempo, o nosso amor, a paz e a luz para todos nós. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sr. Rubem, gratidão pela sua palestra. Muito obrigada por tanto ensinamento. E não somente para a prevenção do suicídio, mas de como devemos nos portar para a vida, para as pessoas que estão próximas a nós, no dia a dia. Eu acho que isso já ajuda muito. Espero que sim. Se focados neste trabalho, então, mais ainda. Bom, nós vamos passar agora, então, para o nosso passe.
vou pedir então que os médios se coloquem a postos. Fazemos então a oração para que aconteça então o nosso passe e finalizamos após o trabalho desta noite. Mestre Jesus, após estas palavras sábias, com tanto amor, com tanto ensinamento, que possamos entender que o remédio para as nossas vidas e daqueles que mais próximos estão a nós se chama amor. Que possamos exercê-lo na sua maior pureza, levando sempre um abraço, um sorriso, um aconchego, porque da mesma forma que gostamos de ser consolados, acolhidos, também podemos acolher e consolar. Que neste momento possamos mentalizar aqueles que sabemos que estão precisando de paz, de amor, de luz, de fé e esperança. Que as energias benfazejas que viemos aqui receber nesta noite possam ser transmitidas a todos nós e a todos a quem estivermos endereçando os nossos pensamentos, assim como nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, aos nossos irmãos de rua, ao nosso planeta. Que possamos melhorar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Que possamos sempre fazer um esforço para estarmos junto a Ti, Senhor. Que eu tenho certeza que estamos sempre de mão dadas e que o Senhor não abandona em nenhum momento. Sendo assim, agradecemos a espiritualidade que está presente neste trabalho e finalizamos a oração desta noite. Que assim seja. Obrigada pela participação de todos, tenham uma boa noite e até a próxima semana. Que assim seja. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Aldrin, tem uma coisa falando aqui comigo. Se você encerrar esse vídeo ao vivo agora, poderá escolher. Encerrar? Encerrar.